Começar falando de futsal no Centro Eventos Carl Hansen, tá? Tarde de sábado foi de futsal ali, a Drica Evarini chega por aqui, é claro, para comentar. Inclusive, a vitória tricolor. Drica, boa tarde. Ampliou, então, uma marca histórica o Jack Futsal. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Parada aí para a Copa do Mundo, Liga Nacional parada, Jack Futsal enquadra pelo estadual. E o Jack ampliou e chegou a 22 jogos sem perder. Vamos dar uma olhadinha em como foi mais uma vitória tricolor diante da torcida. O tricolor recebeu o Blumenau para mais uma rodada do Campeonato Catarinense e construiu o placar ainda no primeiro tempo. Dieguinho abriu a vitória aos 10 minutos. O goleiro Pato avançou para a quadra de ataque e tocou na ala direita. O ídolo tricolor encheu o pé em chute cruzado, rasteiro, para marcar o primeiro. Depois, quem fechou a vitória foi Robinho. O camisa 83 marcou o segundo da partida também após jogada iniciada por Pato, que tocou em Arthur dentro da área. O pivô finalizou em cima do goleiro e sobrou na direita. Robinho chutou forte para o fundo da rede. Restando 3 minutos para encerrar o primeiro tempo, ele fechou o placar em mais um chute rasteiro, bem no cantinho, sem chance para Delduque. O placar de 3-0 mantém o time na vice-liderança. A vitória de hoje é muito importante contra uma equipe jovem que acredita em todas as bolas, corre o tempo todo, independente de estar perdendo de 1 ou de 2. E claro que diante da nossa torcida é sempre bom ganhar. A gente vem numa sequência boa e é claro que a nossa equipe vai buscar a primeira posição no próximo jogo. E claro que esse resultado é muito importante para nós. Agora são 22 jogos sem perder, ampliando a maior sequência invicta da história do Jack Futsal. É fruto de muito trabalho, inclusive de pessoas que já não estão mais aqui. A gente não pode esquecer disso, né? É uma sequência histórica que nunca foi feita, então impossível a gente não se orgulhar por isso, mas muito maior que o nosso orgulho pelo que já foi feito é a nossa ambição de fazer cada vez mais e a gente vai trabalhar todo santo dia por isso. Na próxima rodada, o tricolor tem o clássico contra o Jaraguá fora de casa, em um jogo que define a liderança da primeira fase. Mais uma grande vitória aí do Jack Futsal, ampliou essa marca do time e o Eric Pereira, desde que assumiu o tricolor lá no jogo contra o Santo André, não perdeu. 100% de aproveitamento para o novo comandante tricolor, aí 7 jogos, 7 vitórias, são 25 gols marcados e 10 sofridos, então um ótimo aproveitamento também do Eric à frente do Jack Futsal. E como ele falou, se orgulha do que já foi feito, mas quer muito mais, vai ter playoffs de estadual, vai ter playoffs de Liga Nacional começando em outubro, então muito bom que o Joinville continue e aí nessa batida com essa confiança. E falando em futsal, no fim de semana ficou tudo definido na Copa do Mundo. O Brasil volta à quadra amanhã, já pelas oitavas de final, e direto do Uzbequistão, o Giovanni Martinello traz os detalhes da preparação do Brasil para o mata-mata. Meus amigos do Balanço Geral, a seleção brasileira realizou hoje a última atividade antes do jogo desta terça-feira contra a Costa Rica, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal. O técnico Marquinhos Xavier está tranquilo, tem todos os seus jogadores à disposição e a seleção não deve ter nenhuma surpresa na escalação. O time deve ser o mesmo que atuou na fase de grupos. Vale lembrar que quem passar de Brasil e Costa Rica vai enfrentar nas quartas de final o ganhador de Irã e Marrocos, que jogam aqui mesmo em Bucara na próxima quinta-feira. Eu conversei com os jogadores do Brasil para analisar o adversário desta terça. Costa Rica, um adversário forte. Agora qualquer adversário é forte nessa fase que está no Mundial, porque nós enfrentamos ele o ano passado em Foz do Iguaçu, 2 jogos, 2 vitórias e boas vitórias, mas agora muda o cenário porque não é amistoso, é um mata-mata, então sempre tem essa pressão. Então, a gente recebeu já um pouco do material deles, né, do que eles fazem de bom, né, e a gente viu que eles têm boas jogadas de bola parada, lateral, escanteio. É uma equipe que finaliza muito bem, fizeram alguns gols de bola parada, finalizam forte, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. O Brasil enfrentou recentemente a seleção da Costa Rica em 2 amistosos e venceu os 2 com facilidade, de goleada. Os jogos foram no Paraná em dezembro do ano passado e terminaram com um placar de 7-1 e 7-2. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. Amanhã já é mata-mata, 9h30 no horário aqui do Brasil.
Brasil enfrentando aí a Costa Rica. Na próxima fase, nas quartas de final, pode enfrentar o Irã ou o Marrocos. Então agora é para valer, é jogo eliminatório. E a gente vai trazer todos os detalhes amanhã aqui no Balanço Geral dessas oitavas de final, Brasil contra a Costa Rica. Inclusive, o futsal sul-americano aí muito forte na Copa do Mundo. As 4 seleções se classificaram para as oitavas de final. E mudando da quadra para o campo, o Jack continua sem vencer na Copa Santa Catarina. O tricolor foi até Itajaí para enfrentar o Barra no estádio Doutor Hercílio Luz na tarde de sábado e novamente não conseguiu nem a vitória, nem apresentar um bom futebol. O primeiro tempo do Joinville foi praticamente um desastre. Inclusive o Ney Franco, na coletiva pós-empate, ressaltou isso, a frustração de um primeiro tempo em que o Joinville estava irreconhecível, não conseguiu jogar e em 2 falhas acabou sofrendo os 2 gols aí na primeira etapa para o Barra, que jogava aí no estádio do Marcílio Dias. Na segunda etapa, o Jack foi em busca do empate com 2 gols do zagueiro Carlos Alexandre. Aí a gente já está vendo um deles, o primeiro do capitão, de novo na bola parada, e o segundo saiu aos 45 do segundo tempo. Então o Joinville, 3 jogos, 3 empates, 3 jogos que não consegue fazer uma boa atuação, ter uma boa atuação, apenas 45 minutos do primeiro jogo na estreia, o primeiro tempo na Copa Santa Catarina, em que o Joinville demonstrou um bom futebol e que poderia evoluir. De lá para cá, não consegue repetir as boas atuações, mas graças ao capitão, foi em busca do empate para não trazer para Joinville uma derrota. E no fim de semana, tem um jogo muito difícil no domingo contra o Marcílio Dias, que venceu a Chapecoense na tarde de ontem. Então tem muita coisa o Ney Franco para trabalhar durante essa semana, para dar ao torcedor algum indício de que esse time pode melhorar na Copa Santa Catarina e principalmente no ano que vem. E ontem na Arena Joinville foi a vez do Nação entrar em campo. Nação de Araquari continua na lanterna da competição. Enfrentou o Concórdia na Arena Joinville e acabou perdendo por 1-0, gol do camisa 10 aí do Galo do Oeste, o Péricles, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico Luiz Carlos Cruz fez algumas alterações que até funcionaram. O Nação foi em busca, pressionou, teve oportunidades de chegar ao empate, mas não conseguiu furar a boa defesa do Concórdia, que inclusive ainda não foi vazada nessa Copa Santa Catarina. Com esse resultado, o Nação continua na lanterna com apenas 1 ponto conquistado no empate contra o Joinville na rodada anterior. E agora, no final de semana, vai enfrentar o Hercílio Luz fora de casa. Sabrina. Assunto para a semana toda. Amanhã espero o Balanço Geral aqui, você trazendo a boa notícia do Brasil no futsal, hein? Classificação para as quartas de final. A gente vai trazer detalhes também da Copa Internacional de Vôlei que acontece nessa semana, mais detalhes do clássico no futsal. Semana só começando e com muito esporte aí à vista. A gente gosta. Valeu, Drica, ótima tarde. Boa tarde para você e para quem está em casa também.